Olá, muito bom dia para você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então, a cada sábado te traz aí um novo tema, traz novos especialistas para levar informação para você que nos acompanha, então, pela telinha da SIC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Então, vamos lá a mais uma temática do programa de hoje. Bom, a hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, é uma condição crônica caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Trata-se de uma das doenças mais comuns no mundo, muitas vezes passando despercebida por longos períodos devido à ausência de sintomas aparentes. E segundo dados do Vigitel 2023, aproximadamente 27,9% da população é afetada pela hipertensão aqui no Brasil. Então, esse inimigo silencioso representa uma grave ameaça à saúde pública e, se não for controlado da forma correta, continuará a ser responsável por milhões de derrames, infartos e mortes em todo o mundo. Para nos orientar, então, sobre como prevenir, tratar essa condição, a gente está recebendo aqui hoje o doutor Raitane Almeida, que é cardiologista, para nos ajudar a entender a temática. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse tema, já que a gente já percebeu que tem aí números expressivos, é um mal que muitas vezes pode ser silencioso, então nada como a gente poder levar informação a quem nos assiste, não é verdade? É verdade. Obrigado, Renato, por mais uma vez essa oportunidade de estar esclarecendo, então, toda a população de Rondônia a respeito desse tema muito importante. Bom, doutor, o que é a hipertensão arterial ou a pressão alta? Hipertensão arterial e pressão alta são a mesma coisa, né? Isso, exatamente. Então, popularmente chamado de pressão alta, na verdade, está relacionado com o aumento dos níveis a força que o sangue faz na parede das artérias. A gente tem um primeiro vídeo tentando explicar exatamente essa questão de como funciona isso. Então, o coração, ele é um músculo e ele vai contrair e essa contração vai jogar o sangue por todo o nosso corpo. Ele é responsável, a bomba, né, do nosso organismo, e ele é responsável por bombear todo o sangue para o nosso corpo. Quando o sangue faz muita força na parede das artérias, como está sendo mostrado ali, essas artérias, esses vasos, começam a ser danificados, prejudicados, e ele começa a se estreitar. Observe que ele vai se estreitando e aí aumenta a chance de aparecer essas placas de gordura. Então, a pressão alta, ela prejudica, ela danifica os vasos sanguíneos, principalmente as artérias, por isso chama hipertensão arterial. E o sangue faz uma força ali dentro dos vasos? Exatamente, como se fosse um cano. Imagina para a população. Imagina um cano e a água passando, a gente aumenta a pressão da água, então bate mais forte nesse cano, nessa parede do cano. Ou seja, é isso que acontece. Então, quando o sangue bate muito forte nessa parede das artérias, isso ao longo do tempo, não é em um dia, 2 dias, mas ao longo de meses, anos, vai prejudicando o funcionamento do organismo e isso acaba provocando, então, lesões importantes das artérias, principalmente no coração, no cérebro, podendo causar derrame, e também do rim, que é o principal fator de risco para insuficiência renal, é a pressão descontrolada. A gente até viu ali, né, a animação demonstrando, a animação do Dr. Drauzio Varela, demonstrando que afeta não só a questão de coração e das próprias veias, mas chega ali até outros órgãos como os rins, né? Exatamente, e isso dá muita complicação, porque a pessoa só descobre às vezes quando já está com o rim não está funcionando, porque na verdade a pessoa não para de urinar. Na verdade a pessoa vai urinando, vai fazendo xixi, só que o xixi, a urina não está... o rim não está filtrando o sangue, que a função do rim é filtrar o sangue. E ele foi prejudicado ao longo de meses e anos com a pressão muito elevada. Então, isso só descobre, às vezes, aí a pessoa tem que fazer hemodiálise, que é uma das complicações que a gente vai falar posteriormente. E quais são as principais causas, então, da hipertensão? O que leva o sangue a bombear tão forte ali a ponto de começar a causar danos no organismo? Então, na verdade, a hipertensão arterial ou a pressão alta, ela é uma doença multifatorial. O que é isso? São vários fatores envolvidos. Geralmente, em 97% das vezes, a gente não acha uma causa. Então, ela é uma multifatorial porque envolve questões genéticas, de hereditariedade, envolve hábitos de vida da pessoa, envolve o ambiente social da pessoa. Então, vários fatores influenciam e geralmente não se acha uma causa. Em poucos, 2 a 3%, a gente consegue detectar uma causa específica e tratar aquela causa
no caso, por exemplo, às vezes um tumor neurológico, uma questão de distúrbio metabólico de tireoide, algumas coisas que podem afetar, e aí a gente atuando naquela causa, consegue aí reduzir e aí acabar com a pressão alta daquela pessoa. Mas, na verdade, na maioria das vezes, para a mensagem para a população é que ela tem vários fatores envolvidos, não é um apenas. Mas tem ali fatores específicos, doutor, que aumentam o risco de desenvolver a hipertensão? Tem. O primeiro fator de risco é, no caso, a hereditariedade. A questão genética é muito importante, porque a gente tem questão familiar, a gente sabe que se pai e mãe, irmão ou irmão, seja alguém de primeiro grau na família, tem pressão alta, a pessoa tem grande chance, 3 vezes mais chance de apresentar pressão alta ao longo da vida do que uma pessoa que não tem pressão alta na família. Então, só da pessoa ter um irmão, uma mãe, um pai com pressão alta, tem que ficar atento, o parentesco de primeiro grau principalmente, é muito importante ficar atento a respeito disso. E hábitos de vida, tabagismo, esses são outros fatores que podem também? Existem vários fatores que influenciam, como, por exemplo, o cigarro ele é extremamente danoso e ele aumenta as chances, porque a própria nicotina e outras substâncias que não são nicotina, ela acaba promovendo um dano, um prejuízo às artérias do nosso corpo, favorecendo a pressão alta. Então, quem fuma tem mais chance de ter pressão alta. A questão do sal, sabidamente, o excesso de sal, ele vai causar, vai provocar, vai ajudar a desenvolver essa pressão alta na pessoa. Então, às vezes, a pessoa está programada, por exemplo, geneticamente para aparecer a pressão com 50, 60 anos. Mas devido ao hábito dela, ela pode aparecer com 30, 35 anos de idade ou 25 anos de idade, porque às vezes não faz atividade física adequadamente, ou a alimentação com pouca verdura, pouca fruta, e o excesso de sal também favorece o desenvolvimento da pressão alta. Não é sal zero, não é exatamente isso. O tempero é uma coisa, o que a gente fala muito do sal é a questão do adicionar mais. Né? Acho que a comida ela tem que estar temperada, só que a pessoa tem que moderar nesse tempero e tentar evitar a adição de sal, ou seja, mais sal ainda na mesa, o famoso saleiro na mesa. Então, a gente tem que tentar evitar, principalmente as pessoas que têm uma tendência de ter pressão alta ou que já são hipertensas. Né? Essas pessoas, o ideal é não ter o saleiro na mesa e deixar lá para, na hora de que está cozinhando, o preparo da alimentação. Inclusive, imagino que seja por isso também que a questão da alimentação saudável vai interferir, né? Porque a gente sabe que os industrializados, principalmente, né? Eles têm aí vários produtos no mercado industrializado que tem um alto teor de sódio, e aí vai afetar diretamente, né, doutor? Essa pergunta é sensacional, porque a gente fala muito do sal, mas tem muitos alimentos, principalmente os ultraprocessados, e defumados, que tem realmente um teor de sódio bastante elevado. Está tendo uma campanha grande a nível nacional para tentar colocar realmente nos alimentos uma tarjeta, um aviso ali falando assim alto teor de sódio. Né? Exatamente, assim como do açúcar. Então, isso é uma coisa que está acontecendo para as pessoas perceberem que às vezes você está consumindo uma coisa e você nem está sabendo que tem muito sal ali. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre essa temática que é muito importante depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa hoje falando sobre pressão alta ou hipertensão. E aí, você de casa, sabe quais são as principais causas, né? O que leva uma pessoa a desenvolver a hipertensão arterial? Então, nós estamos recebendo o Dr. Raitane Almeida, que é cardiologista, falando sobre essa temática que é muito importante e está ligada aí a diversos problemas de saúde. Doutor, no bloco anterior a gente até falava sobre a questão da alimentação saudável, do sal e tudo mais. Toda pessoa só vai ser hipertenso uma pessoa obesa ou não? Não, a obesidade, o transtorno do peso, o distúrbio do peso, que a gente fala que é sobrepeso e obesidade, aumenta muito a chance da pessoa apresentar pressão alta ao longo da vida. Agora, tem muitas pessoas que têm um peso normal e apresentam pressão alta. Então, assim, é mais um fator de risco para desenvolver a pressão alta ao longo da vida, a questão de obesidade e sobrepeso, mas não é uma coisa que tem que ser obrigatório. Tem várias pessoas com peso normal e apresentam pressão alta. É muito bom a gente poder também tocar nessa parte, né, doutor? Porque muitas vezes a pessoa se acha magra, né, dentro dos padrões da sociedade, né? E também ali nas questões está realmente ok com a saúde em relação a IMC e tudo mais, a proporção de peso, mas ali esconde uma doença silenciosa, Isso. né?
Exatamente. Você tocou num ponto sensacional que é importante a gente passar para a população, é isso. Que a pressão alta, na maioria das vezes, ela é assintomática, ou seja, não apresenta nenhum sintoma. Então, a pessoa pode passar meses, anos com a pressão 15, 16, 17, muito alta, o normal seria 12 por 8, e sem perceber. E isso está prejudicando, como a gente viu no vídeo no início do programa, está prejudicando vários órgãos internamente sem a pessoa se detectar. Então, não tem muito essa questão, quando está passando a pressão alta, ela vai estar alta quando está passando mal. É uma coisa quando está passando mal, mas a gente tem que tentar detectar quando, na situação normal da pessoa. Muitas pessoas só medem a pressão quando está passando mal. E isso, na verdade, o ideal para isso não dá diagnóstico de pressão alta. Se você está, por exemplo, com um corte, você teve um corte no seu pé, sua pressão vai subir. Se você está preocupado, sua pressão vai subir. Se você morreu um parente, um ente querido ontem, sua pressão vai subir. Isso não dá o diagnóstico, é uma coisa pontual. O que a gente tem que fazer o diagnóstico é se realmente aqueles níveis pressóricos estão elevados de forma sustentada, de forma permanente. Então é importante ter essas medidas fora de uma situação, digamos assim, de mal-estar, para a gente realmente ter a definição e fazer o diagnóstico. Situações de estresse ali do cotidiano, elas podem levar a essa pressão alta momentânea, naquele momento, Exatamente. mas não significa que a pessoa é doente. Exatamente. Mas se é uma questão assintomática, doutor, e aí? Como é que eu vou descobrir se eu tenho pressão alta? Em que momento da vida que eu vou, tenho pressão alta? Essa pergunta é muito boa, porque a gente tem que passar para a população a mensagem da Organização Mundial de Saúde e todas as sociedades médicas que pedem que as pessoas acima de 20 anos de idade, uma vez por ano, ou seja, anualmente, precisa medir a pressão. Então, como é que a pessoa vai saber se tem pressão alta ou não? O mais importante é a gente falar que está normal a pressão. Né? Eu não quero falar, a pessoa, não vou medir a pressão porque eu estou com medo de ter pressão alta. Na verdade, a gente tem que procurar saúde, não está procurando doença. Muitas pessoas evitam de fazer um exame, por exemplo, de glicemia para ver diabetes, evitam medir a pressão, porque fica com receio ali de procurar doença. Então, não é isso, está procurando saúde. E a recomendação é, uma vez por ano, a partir de 20 anos de idade, tem que ser aferido, tem que ser medida a pressão, para saber se está normal ou se está no que chama pré-hipertenso, ou seja, está no sinal amarelo ali, ou se até mesmo já está com sinal vermelho, ou seja, já está diagnosticado pressão alta. Então, é muito importante todos os adultos aferirem pressão pelo menos uma vez por ano. Eu vou à farmácia, eu vou ao pronto-socorro, o que eu vou fazer para aferir minha pressão, doutor? Muito ou eu legal. posso fazer isso em casa? Ótimo, pode fazer em casa. Tem uma recomendação forte agora, a partir de 2023, das organizações de saúde, solicitando, pedindo para as pessoas medirem a pressão em casa. Lógico que pode ser na farmácia? Pode. Pode ser numa clínica? Pode. Mas às vezes você tem um vizinho, você tem um familiar que tem pressão alta, que já tem aquele aparelho de pressão, e aí a gente pode, então, ali, você aferir, medir sua pressão em condições normais. É muito importante isso, a população entender, para não ficar medindo só quando está passando mal. Eu preciso medir quando você está tudo bem com você, está tudo tranquilo, vamos medir a pressão. E aí você vai ter uma noção, a gente tem um vídeo, inclusive, mostrando como é que faz para aferir em casa. Vamos ver se a produção coloca esse vídeo, para a gente explicar melhor para a população. Mas, enfim, para a audiência, essa que é a mensagem que precisa colocar é isso. Uma vez por ano, a gente tem que medir a pressão, com pressão alta, sem pressão alta, tem que aferir. Então, aqui a gente fala que precisa ter 3 a 5 minutos antes de iniciar, precisa estar em repouso, então não adianta, estou correndo, eu vou medir a pressão, não, porque a pressão vai estar alta, né? A gente precisa verificar também a questão desse manguito. Geralmente no adulto existe um manguito padrão, um manguito médio. Isso acontece mais no paciente obeso, que tem a circunferência do braço é maior e aí precisa de um manguito especial, do paciente muito obeso, né? Então também tem que evitar bebida alcoólica, café 30 minutos antes, porque interfere na medida da pressão. É importante aferir a pressão sentado, com as pernas descruzadas também, né? E aí a gente vai usar, né, esse valor de referência. É importante ter o apoio do braço também, né? Sempre no mesmo horário, com efeito comparativo, porque de manhã está de um jeito, à noite é de outro jeito. Então não adianta a gente comparar, minha pressão está mudando. De manhã é assim mesmo, o organismo muda. É importante ter essa colocação dessa faixa do manguito que tem a aferição, tem o posicionamento correto, da mão também para cima, palma da mão para cima, né? As costas apoiadas, antebraço apoiado, tudo isso ajuda e principalmente a pessoa está relaxada, né? Não tentar ficar relaxado ali. Então o melhor momento realmente é fora do consultório. Por isso que a gente fala muito, hoje em dia está falando muito para medir a pressão
fora de consultório. Porque, querendo ou não, quando a gente já vai ali para o consultório médico, a gente já vai com uma certa tensão, uma certa ansiedade, né? Exatamente. Até pessoas que não são ansiosas, esse ponto é muito importante a gente ressaltar para a audiência, que é o chamado efeito de jaleco branco. Isso existe, isso está documentado. A pessoa não tem nem ansiedade, mas o fato dela entrar no consultório, lógico que precisa fazer consulta médica, mas aquele valor ali pode estar um pouco mais acima do que o normal da pessoa. Então, talvez, às vezes, a pessoa tenha uma pressão 13/8 e lá no consultório ela apresenta 15/9, 16/10, ou seja, está um pouco mais acima do que o valor normal. Relembrando para a população que o valor normal é em torno de 12 a máxima e 8 a mínima, 12/8. A gente fala sempre 12/8, 12/8. É nessa questão. Quando é considerado acima de 14 a máxima e acima de 9 a mínima, aí pode ser considerado hipertensão. Então, o padrão é 12/8. É, o ideal, normal. O ideal seria ter a pessoa 12/8. 13/8 também é normal, mas já é um normal alto, que a gente fala. Ou seja, está chegando no 14 ali e está chegando no 9. Então, coloquei o braço sempre com a palma da mão para cima, manguito mais acima do cotovelo. Isso. Um momento ali de relaxamento. Não adianta eu fazer quando eu estou atrasada para o trabalho ou quando eu estou atrasada para levar as crianças para a escola. Relaxou, pausou, sentou, com tudo apoiadinho, coloca ali. Hoje a gente tem vários aparelhos bem modernos disponíveis nas farmácias, nas lojas de equipamentos médicos, enfim. Exatamente. Viu ali, anotou e faz isso por alguns dias repetidamente, doutor? Na verdade, assim, você pode, se deu normal, segue a vida uma vez por ano, pode medir. Não tem uma obrigatoriedade de medir, assim, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Se deu um pouco alta, aí vale a pena a pessoa aferir uns 3 a 5 dias para ver se realmente é aquela coisa pontual ou se realmente a pessoa está hipertensa. Então, se a pessoa aferiu ali e deu normal, uma pessoa de entre 20 e 50 anos de idade, por exemplo, pode aferir uma vez por ano, não precisa ficar medindo direto. E o mais importante que você falou, é medir em condições assim, tá tudo bem, eu não estou preocupado, não estou com dor de cabeça, a pessoa gosta muito de medir quando está dor de cabeça. Quando a dor de cabeça, só a dor de cabeça faz a pressão subir. Muitas vezes, na verdade, não é a dor de cabeça, não é ela, é uma consequência da pressão alta. Mas você fala, estou com dor de cabeça por conta da pressão alta. Não, às vezes é exatamente o contrário, é a dor de cabeça que é uma causa que está provocando a elevação da pressão. Então, não é exatamente, é uma coisa que precisa ser avaliada não pontualmente, não em um dia. Né? Esse diagnóstico é um diagnóstico que fica para a pessoa, a princípio, porque, na verdade, assim, a pressão não tem cura, ela tem um controle. A maioria das vezes é importante a população saber disso, porque tem a questão de tratamentos, medicamentos, que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem, e agora a gente faz uma pausa rápida, então, para daqui a pouquinho voltarmos falando um pouco mais sobre tratamentos. E aí, preciso tomar remédio a vida toda? Posso ingerir bebida alcoólica enquanto tomo medicamentos de pressão alta? Enfim, são inúmeros questionamentos que a gente esclarece depois do intervalo, que é bem breve. Já de volta com o nosso programa falando sobre pressão alta, quais cuidados você deve ter e como identificar este problema de saúde. Bom, doutor, nós fomos às ruas para saber aí quais são as principais dúvidas, então, do nosso telespectador referente à pressão alta. Então, queria que o senhor acompanhasse comigo para a gente responder, então, e tirar aí todas essas dúvidas, trazer mais esclarecimentos. Vamos à primeira pergunta do nosso telespectador. A minha mãe, ela tem hipertensão. Eu corro risco de ter hipertensão e o que eu devo fazer para prevenir? E aí, doutor? Uma pergunta, então, aquilo que a gente já falou. Se sua mãe tem pressão alta, se alguém de primeiro grau tem pressão alta, tem grande chance de você aparecer pressão alta ao longo da vida. Então, a recomendação inicialmente é uma vez por ano medir a pressão. Se deu alta, aí vai ser outras recomendações, que às vezes é ter que medir mais vezes, né? Aferir mais vezes. Mas, a princípio, a primeira recomendação é medir a pressão. O grande problema, Renata, é que as pessoas não medem a pressão. Às vezes, por questão de acesso mesmo, mas hoje em dia, como você falou, tem essa questão dos aparelhos que estão bem acessíveis. Hoje em dia tem aparelhos em conta e que são confiáveis e que não precisa do enfermeiro, do médico, do técnico de enfermagem. A própria pessoa, com um aperto no aparelho, já consegue medir a pressão. Então, tem a questão voltando à pergunta, a questão de prevenção também. É importante a questão da alimentação, da atividade física. Os bons hábitos, os chamados os hábitos saudáveis, que são principalmente 3. 4 melhor. A questão do cigarro, evitar cigarro,
a questão do tabagismo não, do cigarro já foi. A questão do sono é muito importante, um sono adequado, a quantidade de sono adequada. É importante também a atividade física regular, pelo menos 300 minutos por semana. E a questão da alimentação, uma alimentação saudável com pouco sal, pouca gordura, mais frutas e verduras. E tem mais perguntas a respeito da nossa temática de hoje. Vamos à próxima? Eu tenho funcional e tomo um remédio. Mesmo assim, às vezes minha pressão altera. O que é que eu faço nesse caso? Então, esse é um caso muito comum, que a pessoa está medicada, né, o paciente está medicado, e às vezes ele vai medir a pressão e a pressão está alta. Então, o que ele precisa fazer? Aí, nesse caso especificamente, que ele já tem o diagnóstico, já está em tratamento, precisa voltar numa consulta médica, para o médico avaliar se realmente precisa fazer um ajuste do remédio. Muitas vezes precisa a pressão alta, às vezes tem 5 anos, a pessoa está tomando remédio durante 3 anos, 5 anos. Esse medicamento, não é que o medicamento está fraco, mas a doença ela progrediu. Então, talvez ali precise de um ajuste do medicamento, ou seja, ou trocar o remédio, ou aumentar a dose do medicamento, entender melhor esse contexto, por que ela está se elevando mesmo em uso do medicamento. Mas não existe remédio fraco. O que acontece muitas vezes ao longo dos anos é que a pressão ela se eleva mais. Então, às vezes, um diagnóstico foi feito há 5 anos atrás, o remédio está tomando há 3 anos, não é que ele pode estar servindo ou não, precisa ser avaliado com a consulta médica. O remédio vai ser para a vida toda, uma vez diagnosticado, doutor? Essa é outra pergunta que muitos pacientes falam. Pergunta a respeito do uso contínuo. Primeira coisa, medicamento de pressão é uso contínuo. Não existe aquele negócio, estou com a pressão alta, tomo comprimido. Não estou com pressão alta, não tomo comprimido. Não é isso. Uma vez diagnosticado, o médico vai passar um medicamento que é para uso diário, todo dia. Pode ser 1 ou 2 vezes ao dia, vai depender do tipo do remédio. Mas, e até quando ele vai tomar? Até a próxima orientação médica. Não é exatamente até o resto da vida. A gente não tem uma bola de cristal para entender isso daqui 20, 30 anos. A grande questão é a conscientização da pessoa que tem que tratar, tem que controlar a pressão, porque senão ela vai causar sérios problemas. E acho que esse é o maior problema, né, doutor? É o grande problema, a pessoa entender, ela tem que entender o que ela está tomando. Né? E isso precisa ter muito diálogo do médico, muito diálogo da equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente hipertenso, para conscientizar ele de que ele está tomando um remédio para uma doença silenciosa, para evitar, diminuir a chance dele ter um infarto, um derrame ou uma doença renal grave. Como faz parte ali, então, de uma rotina ou um medicamento, doutor? Uma pessoa que faz o tratamento de pressão alta, ela pode ingerir bebida alcoólica, mesmo que o chamado socialmente? Então, não tem exatamente uma recomendação de não usar bebida alcoólica quem faz tratamento de pressão alta. O que a gente pede é a chamada moderação, né? Então, o que acontece muitas vezes é o abuso do álcool. Mas a gente, usando socialmente, uma coisa, digamos, um consumo leve, um consumo responsável, é possível a pessoa estar tomando medicamento e estar indo socialmente em uma festa, num evento e tomar bebida alcoólica. Não existe uma proibição contra isso. A questão toda é a quantidade de álcool. E gestantes, mulheres, né, que são diagnosticadas com pressão alta, elas podem passar por uma gestação com segurança? Pode passar com segurança, mas aí nesse caso a gestante que tem pressão alta, que aparece pressão alta durante a gestação, essa já é uma gestante que tem que ter um cuidado especial, a gente tem que monitorar mais o obstetra, e às vezes precisa da avaliação do cardiologista ou não, mas precisa cuidar bem porque dá muita interferência para a pessoa e também para o feto. Mas existe segurança, sim, de estar tendo a gestação em pacientes hipertensos e em pacientes também em uso de medicamento. Só que precisa sempre ter a orientação médica para saber qual medicamento. Às vezes tem que ter uma troca, tem alguns remédios que são melhores, digamos assim, para uma paciente gestante. Mas tem sim segurança, mas essa pessoa tem que ficar atenta e não pode perder o pré-natal. O grande lance é o pré-natal. Essa pessoa tem que estar mais próxima possível, não falhando as consultas de pré-natal, para aí sim seguir continuamente e ter com maior segurança durante a gestação. O senhor mencionou que as nossas alterações das emoções e tudo mais também podem interferir na pressão e não como aquela pessoa que passa por episódios de ansiedade não significa que ela tem a pressão alta, ela pode estar somente naquele momento. Mas uma pessoa que faz tratamento, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade crônica, que tem realmente o problema em si, não da emoção, ela pode desenvolver a pressão alta por conta dessa constância da alteração da emoção? Pode. A saúde mental é um grande pilar aí envolvido
com os níveis de pressão e uma doença não controlada, doença, seja ansiedade, seja depressão também, e vários outros transtornos psiquiátricos, eles têm sim uma relação direta com a elevação da pressão. Agora, talvez a pessoa controlando melhor a alteração psiquiátrica, seja ansiedade, depressão ou outros transtornos, ela consegue reduzir a pressão. Às vezes, eu tratando melhor, não tomando remédio para pressão, mas tratando a ansiedade, tratando a depressão, a pessoa vai reduzir, vai melhorar os níveis pressóricos, talvez sem precisar tomar remédio para pressão. Muito bem, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco, viu, doutor? Inclusive, Obrigado. no seu site tem várias dicas sobre o assunto, né? Isso, exatamente. O próprio vídeo, ensinando a ferir a pressão, tem mais dicas, Tem né? muitas dicas. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, Renata, aqui no Viver Bem. E estamos sempre à disposição para a audiência, para tirar dúvidas. É muito importante esse canal de comunicação junto com a população de Rondônia. Um grande abraço. Muito bem, espero que você de casa tenha gostado da nossa temática de hoje e tenha aí entendido um pouquinho, né, para praticar aí hábitos de qualidade de vida, bons hábitos, hábitos saudáveis, evitar a pressão alta. E fica também o recado, né, é sempre bom você aferir a pressão, porque é um problema que em muitos casos pode ser silencioso, tá certo? Sábado que vem nós estamos de volta. A vocês de casa, um ótimo final de semana. Tchau, gente!